Olá pessoal, como vão vocês? Estamos aqui hoje no quarto episódio da nossa série Mandalas Artesanais Filtros dos Sonhos. Me chamo Rafael de Souza, ministrei as 3 últimas aulas com vocês e hoje vamos estar fazendo um projeto diferente. Vamos estar adornando o nosso próprio corpo com o filtro dos sonhos, diferente dos outros episódios que a gente colocou como decorativo de um ambiente. Dessa vez a gente vai fazer um brinco artesanal e vamos nessa! Então, galera, para a gente produzir essa peça, as nossas ferramentas vão se alterarem. A gente vai estar aqui com um novo kit. Um alicate de corte simples, esse inclusive muito guerreiro, está comigo já tem um tempo. Um alicate de jacaré e um alicate de bico fino. Nesse caso a gente vai estar utilizando também um molde, que você pode estar utilizando tanto uma ferramenta, né? Normalmente você acha em ferramentas de ourives, mas nesse caso aqui eu utilizei um pé de um móvel de madeira. E pessoal, uma lima simples, essa daqui também já está comigo já tem um tempo. Uma pedra, miçanga ou semente de sua preferência, nesse caso eu escolhi uma sodalita, que vai servir bacana nesse projeto. E vamos estar utilizando também 2 arames em tamanhos diferentes. O mais grosso a gente vai estar utilizando para criar um arco, depois de trançá-lo. E o mais fino a gente vai usar como trama para a gente produzir o nosso filtro, como assim os outros projetos, substituindo a lã. Entendeu, pessoal? Vamos precisar de uma cola para a parte do acabamento com a pena e, é claro, nossa pena, que nesse caso escolhi essa pena natural, em cor azul. Para iniciar o nosso trabalho, vamos estar selecionando um pedaço de 40 centímetros do nosso fio maior, nosso alicate de corte. Vamos dobrar esse fio ao meio, pessoal. As 2 pontas dele vão ficar aqui alinhadas. E com a outra parte, a gente vai usar... Você pode pegar um lápis, alguma coisa que você tem em casa, só mesmo para usar de apoio, e vamos rodar, pessoal. A ideia aqui é a gente trançar o nosso fio, tá vendo? A gente vai fazer uma trança nele para ele ficar tanto maleável quanto também ter uma resistência. Nosso fio vai estar ficando assim no final, pessoal. Você vê que ele já está mais maleável, a gente consegue dobrá-lo. E agora a gente vai fazer o nosso arco. Eu seleciono 20 centímetros do fio já trançado. E aqui agora nesse pedaço eu vou ver o tamanho da minha peça. Isso vai ser o tamanho do arco que a gente vai utilizar. Então, esse daqui eu vou fazer um pouquinho maior do que esse exemplo que a gente viu agora. Você com alicate de jacaré, você só apoia e fixado você dá 3 voltinhas. Ela fica com esse formato de gota. Agora que a gente vai fazer um acabamentozinho, vamos estar retirando essa ponta bem rente à peça. Fica uma rebarba. Aí com nossa lima a gente dá um acabamento, vem um alicate. É importante a gente dar essa voltada do arame para não correr risco dele poder arranhar quando a pessoa estiver usando, quando você estiver em uma festa. A gente dá os acabamentos com a lima novamente. Ver se está tudo beleza, se não tem nenhum arranhão. E agora, pessoal, no outro modelo que a gente utilizou, a gente estava usando o papel dobrado para a gente ter uma noção do espaçamento. A gente fez 3
obras assim. Então nessa quarta a gente vai usar a função do nosso olho treinado. O espaçamento que eu deixar da primeira, eu vou repetir na segunda, na terceira, quarta e assim por diante. Toda vez que eu tiver na dúvida, eu olho para o último que eu fiz para manter o mesmo espaçamento. E como a gente vai estar fazendo no olho, é claro que vai ter um erro ou outro de um para o próximo, mas no limite do possível a gente vai tentar colocá-los semelhantes, certinho? Então, vou passar para a parte de adicionar o fio. Com o nosso arame mais fino, a gente vai adicionar ele. Para adicionar, pessoal, aqui eu tirei um fio de 60 centímetros, eu acredito que vai dar, que vai até sobrar. Eu deixo passando uma parte dele, ó, vocês conseguem visualizar. Deixo passando uma parte, apoio com o meu dedo aqui, e com a outra eu rodo. Vou rodar 3 vezes e uma por dentro. Aí aqui agora, gente, a gente vai seguir colocando um espaçamento que a gente definir. Tá vendo? Vamos nessa. Pessoal, chegamos no final da nossa primeira volta. Aqui agora a gente vai seguir o padrão, vindo para a casa de baixo que a gente construiu. E essa pontinha que está aqui, a gente pode estar retirando ela. Lembra de sempre dar o acabamento com o alicate dessa vez, gente. Porque como não é linha, o arame pode acabar machucando, certo? A gente vai seguir da direita para a esquerda. Pessoal, se tiver ficando ruim de puxar, dá para você usar o alicate, vai dando os apertões nesse finalzinho. Pessoal, vou aproveitar que está no finalzinho da minha linha e vamos agora o passo a passo de como adicionar o arame nesse caso, certo? A gente vai dar um aperto aqui. Vamos retirar essa pontinha aqui, bem pertinho, pessoal.
Para a peça não se folgar depois, eu vou dar um acabamentozinho com o alicate só para ela fechar e eu também não arranhar depois. E agora a gente vai pegar outro fio. Pessoal, aonde a gente parou, a gente vai continuar. Eu vou passar o fio. E é como se a gente fosse dar um nó. Eu vou uma ponta para cá e a outra ponta para lá. Deu para entender? Depois de fazer isso, a gente vai girar as pontas. Vamos retirar essa pontinha menor que ficou. Lembra de vir com alicate, gente, para não ficar essa pontinha. Depois ela pode nos machucar. Prontinho. E agora aqui a gente continua nossa mandala até o fim. Pessoal, chegamos nessa parte que aqui agora a gente vai estar inserindo nossa pedra como foi escolhida. Você vê que agora ela já está bem segura. Aqui eu vou estar utilizando uma pedra frisada, pessoal, mas se vocês quiserem botar uma semente furada também dá certo. Vou passar o fio para trás. Tá pronta? Vamos agora para a parte da pena, pessoal. Escolhi uma peninha azul para combinar com a pedra. Ela vai encaixar aqui. Para a gente fazer a parte da pena, vamos precisar do nosso arame mais grosso, 20 centímetros, e um alicate de bico. Com a ponta do alicate, a gente vai na ponta do nosso arame e vai dar uma volta completa até ele encontrar ele mesmo. Dessa forma. Também com a ponta do alicate, a gente retorna ele para lá e agora a gente vai fazer uma força ao contrário, assim, ó. Para deixar esse espaçamento aqui agora, pessoal, ele vai ser referente ao tamanho da pena. Então assim, eu vou medir, tá vendo? E aqui eu vou dar 2 voltas completas. Certinho, gente? Essa aqui é a pecinha que eu uso para estar prendendo as penas. Ela vai ficar dessa forma. Aí agora a gente vem com a nossa pena, apoia ela no arame, com o nosso alicate de bico, a gente segura tanto o arame quanto a pena e com a nossa mão a gente vai enrolando. Lembre de ir apertando, você vai sentindo que a pena vai firmando.
Ficou assim. Eu dou uma ajeitada com esse aramezinho que ele ficou mostrando. Quero somente jogar ele aqui para trás. Dá um apoio na nossa pena. E aqui, pessoal, tá finalizado. Eu poderia estar cortando. Se fosse cortar, eu levaria ela aqui para trás, na lateral, e cortaria aqui. Mas como sobrou esse pedacinho, eu vou estar fazendo um detalhe, que é uma espiralzinha. Pessoal, estamos quase finalizando. Pessoal, vamos precisar de mais 20 centímetros. Vamos agora, a gente estava utilizando a nossa ponta do alicate, vamos utilizar a base dele agora. Vamos fazer como se fosse uma mola. Porque vamos estar precisando de 2 argolinhas. Eu fiz uma molinha, tá vendo? E agora eu vou cortar ela no encaixe que ela finaliza. Só o arame, como é flexível, daria pra gente fazer até com a nossa mão. Não precisa dos 2 alicates, mas se você sentir dificuldade, use os alicates tanto para abrir quanto para fechar. O restante a gente deixa nossas argolas aqui e com a outra ponta a gente vai vir novamente com o bico do alicate e vai dar uma meia volta. Esse vai ser o nosso fecho, pessoal. A gente dá um apertãozinho aqui. Vamos fazer como se fosse um gancho, um anzol de brinco. Eu deixo aqui um espaço de mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. E dou uma volta completa nessa ponta. Depois que eu der uma volta completa, meu arame vai ficar assim. Eu pego ele do anzol, seguro aqui na onde eu dei a volta agora e vou torcer ela. Deu para entender? Nosso anzol fica nesse sentido e a nossa esfera fica para baixo. Essa parte da esfera que está para baixo vai ser onde vai encaixar o nosso brinco. E essa parte que está sobrando a gente apoia agora em algum molde, pode ser uma caneta. Se você tiver em casa, a gente apoia, vira e coloca no anzol. Muito simples, pessoal. Aqui agora eu deixo um espacinho para ele não correr o risco de soltar depois. Dou um acabamentozinho com nossa lima. Coloco as argolas. Pessoal, e com isso finalizamos nossa peça, nossa quarta e última peça. Um filtro feito no aço, uma pena natural. Aqui eu escolhi uma sodalita para ficar no nosso centro. E é uma ideia diferente de como o filtro dos sonhos pode estar sendo colocado no nosso dia a dia, né? Chegamos ao final desse quarto e último vídeo, pessoal, da nossa série de mandalas, Filtros dos Sonhos. E gostaria de novamente fortalecer o agradecimento à Secult, Prefeitura Municipal de Brumado, Governo do Estado. Também minha equipe que me ajudou, tanto Good Filmes, Eduardo, Renata, Larissa e todas as outras pessoas que estiveram, presentes aqui nesse dia a dia de produção. Conto com vocês na próxima e meus mais sinceros agradecimentos, gente. Muito obrigado.